Como que um fugitivo da lei acaba virando um herói nacional? Pensa bem, a história tá cheia de figuras onde a vida real, bom, é bem diferente da lenda que chega até a gente, né? Hoje, o nosso mergulho é num caso assim fascinante e super contraditório, lá no norte do Brasil. A gente vai falar de Francisco Xavier da Veiga Cabral, que ficou famoso como Cabralzinho. O cara fugiu de acusações criminais no Pará e alguns anos depois, adivinha? Acabou celebrado como o grande salvador de um território inteiro. Como é que essa mágica acontece? É exatamente isso que a gente vai desvendar nessa nossa análise de hoje, cruzando os documentos e os fatos da época. Vamos focar agora nessa desconstrução mítica de Cabralzinho. Acompanhar o jeito que uma lenda é fabricada do zero e depois desmontada por professores e acadêmicos revela muito sobre como a própria história é escrita de verdade. Para isso, a gente vai seguir um roteiro bem direto. O foco do conflito, a batalha e a lenda. A invenção do herói, as contradições e, por fim, o herói na sala de aula. É uma viagem que sai de uma corrida do ouro no século XIX e chega direto nas escolas de hoje. Parte 1. O foco do conflito. Ouro e o contestado. A gente precisa voltar para o final do século XIX, numa área de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa que era, literalmente, terra de ninguém. Era o tal do contestado franco-brasileiro, um faroeste tropical cheio de desertores e aventureiros. A coisa começou a esquentar mesmo em 1893, quando acharam ouro em Calçoene. A febre do ouro atrai milhares de pessoas e a tensão entre brasileiros e franceses explode. Em dezembro de 1894, o nosso protagonista, Cabralzinho, que já era um comerciante muito esperto ali na região, assume a presidência de um governo improvisado, o Triunvirato. O barril de pólvora acende de vez em abril de 1895. Um representante francês chamado Trajano arruma confusão, o Cabralzinho manda prender o cara no dia 2 de maio e pronto, a resposta francesa chega poucos dias depois, em 15 de maio, direto numa canhoneira de guerra para retaliar. E aí entramos na parte 2, a batalha e a lenda, os eventos de 15 de maio. O desembarque dos franceses foi um caos absoluto, um banho de sangue que ia mudar a história do lugar para sempre. E é exatamente aqui que a lenda ganha vida, contada, veja só, pelo próprio Cabralzinho. Ele manda um relato super dramático para os políticos dizendo, e eu cito, "Dei-lhe 3 tiros com seu próprio revólver, levando ele mais 2 balas de rifles." Ele estava falando do capitão Lunier, o comandante francês. Ele se coloca bem ali no centro do palco como o herói de ação que eliminou o líder inimigo no corpo a corpo. É uma cena de cinema, não é? Só que quando a poeira baixa, a realidade é muito mais dura. O custo humano foi gigante. 6 oficiais franceses morreram. Mas, do lado brasileiro, 39 pessoas comuns perderam a vida. E a vila ficou em ruínas. A vila inteira chora os mortos, mas a glória ficou todinha para uma pessoa só. Cabralzinho é nomeado general honorário do Exército. E a imprensa do eixo Rio-São Paulo começa a chamar o cara de Vingador da Honra Nacional. Multidões nas ruas, festa, o pacote completo. Parte 3. A invenção do herói, a engenharia do mito. Mas vem cá, como que um comerciante local vira uma estrela no país inteiro de uma hora para outra? A chave para entender isso é política. Pura e simples. O Brasil tinha acabado de virar uma república. E governos novos precisam do quê? De símbolos, de heróis para criar uma identidade nacional. A República precisava mostrar força, principalmente lá no extremo norte, que parecia distante demais. Então, o Cabralzinho caiu como uma luva. Bater de frente com a França era o combustível patriótico que eles precisavam desesperadamente naquele momento. Foi uma verdadeira máquina de propaganda operando em 3 passos. Primeiro, Cabralzinho, que não era bobo nem nada, manda aqueles relatórios oficiais elogiando a própria coragem. Segundo, a elite e a imprensa do Pará compram a ideia e publicam artigos bombásticos exaltando o patriotismo dele. E terceiro, o governo nacional carimba tudo como oficial. Um usou o outro e, bum, o grande herói estava criado. O que nos leva à parte 4, as contradições e a realidade. As rachaduras na narrativa, porque a história não costuma perdoar furos por muito tempo. Quando a gente compara a versão oficial do governo com a história oral nas pessoas que estavam lá, a diferença é gritante. A versão oficial pinta ele como o grande guerreiro. Já a história oral, contada por sobreviventes, diz que na hora que o chumbo voou de verdade, Cabralzinho fugiu e se escondeu no mato, com medo. O pessoal de lá até brincava. Se fosse mato ou morro, ele ia pro mato. E quem liderou a resistência ferrenha mesmo teria sido um cara chamado Félix, que quase ninguém conhece hoje.
E olha, tem mais. Um cientista alemão super respeitado da época, o Emílio Goeldi, fez uma expedição por lá e os relatos dele detonam a imagem do herói. Ele escreveu para o governo dizendo que a população vivia sob uma, palavras dele, tirania nojenta e que o governo do Cabralzinho era uma oligarquia de capangas. O Goeldi não viu salvador nenhum, viu um líder opressor cuidando do próprio bolso. É uma visão que bate de frente com a estátua do herói, com certeza. Finalmente, vamos para a parte 5, o herói na sala de aula. O veredito moderno. Como será que tudo isso impacta quem está aprendendo história no Amapá hoje em dia? Tem um livro ótimo chamado Perspectivas Históricas, que foi atrás justamente disso. Os pesquisadores perguntaram aos próprios professores de história do estado o que eles acham do Cabralzinho, já que são eles que passam essa história adiante, não é verdade? E os dados são muito curiosos. Quando a pergunta foi direta, você considera Cabralzinho um herói? 65% dos professores disseram que não. Uma rejeição bem expressiva do rótulo que foi criado lá atrás. E isso vai direto para a prática. 61% desses professores disseram que simplesmente não abordam ele como herói com os alunos. Eles estão ativamente desconstruindo esse mito em sala de aula, ensinando a galera a pensar criticamente sobre como uma lenda é fabricada. O mais impressionante é que o dia 15 de maio é feriado estadual no Amapá. Mas olha a divisão entre os professores. 51% não concordam com a homenagem contra 49% que concordam. É praticamente um empate técnico. A batalha sobre essa memória está vivíssima. E tudo isso puxa a gente de volta para esse número, 39. Por que não podemos esquecer dele? Porque enquanto os jornais, os feriados e os políticos focam toda a luz numa pessoa só que pode muito bem ter passado o conflito escondida no mato, 39 brasileiros comuns perderam a vida tentando defender o lugar onde moravam. Eles foram as verdadeiras vítimas e os verdadeiros heróis, completamente apagados para que um único homem ficasse com o prestígio todo. E essa é a grande reflexão para hoje. Quem é lembrado pela história e quem é apagado. A trajetória do Cabralzinho vai muito além de uma disputa de fronteira. Ela é uma baita lição sobre o poder que as pessoas com as conexões certas têm para fabricar a narrativa que quiserem. Estudar isso ajuda a gente a questionar os pedestais e a procurar por quem realmente fez o sacrifício. Fica aí o pensamento para a gente olhar sempre com mais profundidade para as histórias que nos contam. Um grande abraço e até a próxima análise.